Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer para mim estar aqui para mais essa conversa. Estamos batalhando pela fé apostólica, a fé que tiveram os primeiros apóstolos. Veja, essa igreja efesiana, esta nova era efesiana, prometida pela palavra, onde a igreja receberia a mesma porção do Espírito Santo que os cristãos primitivos, aquela igreja de Atos dos Apóstolos, que foi chamado de a igreja efesiana, ou a igreja de Éfeso, onde ela era liderada pela mensagem profética do apóstolo São Paulo, onde o Espírito Santo estava encarnado em seu povo. Quando Saulo encontrou aquela grande luz no caminho para Damasco, ele perguntou, ou a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Da voz veio uma luz que interpretou toda a cena. A voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui, no final de nossa jornada, no final da era gentílica, essa mesma luz se manifestou para mostrar o mesmo Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, para mostrar que a palavra de Deus não passaria os céus e a terra, mas a sua palavra não haveria de passar. E ele se manifesta aqui, veja, da mesma forma como se manifestou nos dias de Sodoma, porque a Bíblia fala como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, nós temos uma escritura muito importante para assinalar esse dia, que é a vida de Enoque. Todos nós sabemos, pela mensagem do profeta, que Enoque construiu a pirâmide pelo poder da palavra falada. E na pirâmide ele coloca então um grande mistério que seria manifestado na igreja do tempo do fim. Veja, uma igreja que seria edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Veja, e ele foi arrebatado para mostrar que a igreja seria arrebatada aqui no tempo do fim. Veja, na última vigília, na sétima vigília, veja, há uma era efesiana dentro da era da Laodiceia. Isso é uma grande revelação para nós aqui no tempo do fim. Gênesis 5, verso 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Veja, e andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Essa palavra andou Enoque com Deus é muito importante, juntando ela com Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, veja, no final da jornada. Enoque no final da sua jornada. Veja, o sétimo, para mostrar o tempo em que seria o arrebatamento da igreja. Veja, aqui, no final de nossa jornada, no final da sétima era, no final da era gentílica, Deus vem a um povo predestinado e chama esse povo à perfeição. Em ordem, ele chama esse povo para andar com ele. Veja, rumo à perfeição. Veja, para andar com Deus. Deus mesmo manifestado em meio do seu povo. Quando temos essa grande revelação de que ele está ressuscitado em forma de Espírito Santo, no meio da igreja, tendo essa consciência, essa revelação, o nosso viver será diferente, nosso andar será diferente. Veja, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico significa o grande El Shaddai. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Isso é algo muito grande. Isso fala de uma comunhão perfeita. Vamos lembrar de Elias e Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu derramava água nas mãos de Elias. Então somente quem vive muito próximo é que pode fazer isso. Quem está vivendo próximo dessa mensagem, tendo comunhão com Deus através dessa grande revelação da palavra, essa comunhão perfeita, se alimentando diariamente, comendo, meditando, permitindo que o Espírito Santo incorpore essas verdades na nossa vida. Veja, esse andar, veja,
Tem que haver uma fonte de alimentação. Veja, ele é o grande Deus Todo-Poderoso. E quando Enoque faz a pirâmide, ele traz uma grande chave para a nossa vida. A pirâmide fala de uma mudança de natureza. Para poder andar com Deus, tem que ter a natureza mudada. Para que dois possam andar juntos, eles têm que concordar entre si. Então a única forma é ter uma vida totalmente conectada com a palavra, crendo na palavra, não tendo dúvidas. Não há lugar para incredulidade. Tem que crer. O tem que eu digo não é uma imposição. Eu falo, é necessário crer. Andar junto, crendo, recebendo a palavra, sem choque, sem dúvidas. Veja, crendo na palavra de todo o coração, com o coração cheio de amor divino. Então, isso traz para nós uma grande revelação de que essa vida prometida na Bíblia, o tempo da adoção, quando esse filho pode falar no lugar do pai, é porque ele passou por todos os testes, é porque ele foi colocado em lugar de autoridade, ele recebeu o manto representa o Espírito Santo, ele agora não tem mais seus próprios pensamentos, ele anulou-se a si mesmo e agora ele segue as ordens internas do Espírito Santo. Ele não argumenta, ele não contesta, não é porque não pode, não é nesse sentido de que não pode contestar, não pode perguntar, não é isso. É porque o eleito e a palavra se tornam um. O eleito e a palavra são um, porquanto nós estávamos nele, ele é a palavra. Vamos repetir São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ali estava o eleito. Como é que eu vou negar a mim mesmo? Não posso. Abraão não pode negar Sara. Jesus não pode negar a igreja. Eu não posso negar a palavra. Eu não posso me envergonhar de Jesus. Então aqui no final da jornada, Deus desce em carne humana para que eu e você pudéssemos alcançar a perfeição, andando próximo dele. E para que eu possa andar próximo dele, eu tenho que conhecer Jesus, que é em Jesus que Deus se revela. E Jesus se manifestou em carne humana. E Jesus é essa mensagem. Jesus é essa palavra revelada. A única forma de andar com ele é andar com essa mensagem, andar com essa palavra manifestada. Aí você alcança a perfeição. Porque Abraão creu em Deus, o Deus que manifestou-se em carne humana. E ele, em ordem para receber o filho, foi transformado juntamente com Sara. Sede perfeitos, ande com Deus. Então, recebemos agora essa mensagem El Shaddai, para referir-se a Gênesis 17, aos dias de Enoque, aos dias de nossa transladação. Nós temos esse evento outra vez. Deus vem aqui no tempo do fim e chama a igreja. O grande El Shaddai chama essa igreja à perfeição, para ser uma ou um com ele, a unidade de um Deus numa única igreja. Então, 58 a seguir. Agora, veja, isso é muito importante entender. Agora ouçam o que Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Deixe isso penetrar, diz o profeta. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho de Deus. O Espírito de Deus em carne humana, em sua igreja, revelando e manifestando o sinal do Messias. Como ele fez naquele dia, como ele fez nos dias de Cristo, como ele está fazendo no final da dispensação dos gentios. Apenas umas poucas horas antes que as bombas caiam. Irmão, que hora estamos vivendo? Antes que o mundo seja destruído, grandes homens, cientistas, generais e assim por diante, estão dizendo que a próxima guerra durará só uns 3 minutos. Ele fala daquele relógio que apontava 3 minutos para a meia-noite. Agora os cientistas estão apontando 100 segundos. Dadas as condições climáticas, aos terremotos, aos vulcões,
Mas agora a ameaça nuclear, vindo do Rei do Norte. Veja, as bombas estão prontas, a Rússia as tem no momento certo para Hollywood e Vini. Ele as tem programado para a rodovia da beira do lago em Chicago, para a cidade de Nova York, para todos os lugares. Ogivas nucleares que podem vir da Europa e cair na América exatamente no número da casa que eles desejarem lá nos Estados Unidos. Estão programadas em Moscou e em outros lugares. É só uma pessoa cometer um erro de disparar uma delas em algum momento. Veja, estão colocando pressão no líder da Rússia, pressionando ele, boicotando, expulsando diplomatas de várias partes do mundo, bloqueando suas contas bancárias. O que está acontecendo, amados? Veja, e o que acontece? A Bíblia se cumpre então, e essa é a única coisa que falta. Você fala, a Bíblia se cumpre? Sim, exatamente. Quando Deus quis vingar o sangue de Nabote, que Acabe havia derramado injustamente, o que a América tem feito em muitos países, invadido, jogado o povo contra o governo, mata o líder e se apossa das riquezas, das reservas energéticas, impõe sua doutrina, impõe sua política. Isso não ficará impune. Então Deus provoca Acabe através de falsos espíritos e levam Acabe a uma sensação de vitória, pensando que ele podia conquistar o inimigo. Mas já havia uma arma preparada contra ele, porque Deus queria vingar o sangue inocente derramado. Há uma enorme mancha de sangue na bandeira americana. Veja, matar os nativos para estabelecer essa nação corrompida. Veja, Deus terá que vingar o sangue inocente. Essa que é a verdade. É claro que a Rússia é anticristo, não o anticristo, digo, ela é anticristo, antipalavra, mas são um instrumento na mão de Deus para vingar o sangue. Como cairá uma bomba em cima da Igreja Católica também. Veja, vocês não podem ver o que Deus está fazendo, amigos. Não pode você beliscar nas suas mãos para beliscar seu espírito com a palavra de Deus e crer nela? Deus prometeu que antes que Cristo viesse, que o Espírito de Deus se manifestaria exatamente como foi no tempo de Abraão. Por quê? Agora lembre-se, ele nunca fez isso em Sodoma, ele fez isso com Abraão, com a semente eleita. É por isso que a mensagem não tem a prioridade que deveria ter. É somente para os eleitos. A igreja no mundo, a semente de Abraão, vocês filhos de Abraão, certamente vocês não são cegos assim. Não pense que estou falando acerca de mim mesmo. Isso é uma mentira. Se eu dissesse que fosse eu, seria um mentiroso. Estou falando acerca do Espírito de Deus em nosso meio, fazendo a mesma coisa. O anjo do Senhor. Você tem a foto disso aqui. A ciência tirou sua foto. O olho mecânico científico da câmera. George J. Lacey examinou aquela foto de Houston naquela noite e ele disse, irmão Branham, eu afirmei algumas vezes que isso era psicologia. Então me disseram que você podia ler as mentes das pessoas e que você era um grande leitor das mentes. Disse, sei que não devo dizer isso. Ele contou, achei que era psicologia, mas afirmou, o olho mecânico dessa câmera não capta psicologia. Prosseguiu, a luz atingiu a lente, a luz está aqui. O que é? A mesma coluna de fogo, que coisa maravilhosa, veja, que seguiu os filhos de Israel. É a mesma coisa aqui hoje, o mesmo Cristo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto era o anjo do pacto, Cristo, o Logos, que saiu de Deus no princípio. Meu irmão, que Deus te abençoe e possa te despertar, porque é mais tarde do que nós pensamos. A Rússia já se levantou, o mundo inteiro está levando ele a um canto da parede. Quem sabe num desses dias ele perde o equilíbrio e comete um erro e aperta o botão.
Antes disso, a igreja estará na eternidade. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.